A todos os colegas vereadores, vereadoras, senhor presidente, a todos que nos prestigiam no plenário nesta manhã, também aos que nos assistem pela TV Câmara, canal 16, ou pelas mídias sociais. E inicio a minha fala agradecendo ao vereador Fiuza pela cedência do seu espaço, o que me oportuniza falar, e nunca é demais falar, sobre essa data tão importante na história mundial, que é o 11 de setembro. O 11 de setembro, principalmente para a chamada civilização ocidental, como bem referido pelo vice-presidente ontem em entrevistas, tem marcado principalmente o chamado atentado terrorista, né, ao World Trade Center, né, com a derrubada das duas torres, né, e que, sem dúvida nenhuma, galvanizou as atenções do mundo todo, né, especialmente com relação às posturas fundamentalistas, né, de setores da sociedade mundial, inimigas, né, da democracia. Mas se fala também da derrubada das torres nos Estados Unidos, obrigatoriamente temos que falar, vereador Rafael, vereador Périco, nós que somos da área de história, né, do golpe militar de 1973 no Chile, né? No Chile, em 1973, no dia 11 de setembro, se estabeleceu na América Latina a mais sanguinária ditadura conhecida na sua história. Superior, muito superior em vidas humanas, né, perda de vidas humanas, do que mesmo o golpe militar acontecido na Argentina e também no nosso país, no Brasil. A derrubada de Salvador Allende, financiada pelos Estados Unidos, pela CIA, né, com os marines de prontidão nas águas territoriais chilenas, né, com aviões americanos pousando em Mendonça, aqui na Argentina, prontos para invadirem o território chileno, né, o bombardeio, né, do Palácio de La Moneda, né, com a derrubada de um presidente eleito constitucionalmente. A gente tem que cada vez lembrar de que, como bem disse o vice-presidente, presidente em exercício, o que caracteriza a civilização ocidental exatamente é a defesa da democracia, portanto, do Estado democrático de direito. E, nesse sentido, quero publicamente parabenizar a colunista de política da Zero Hora, porque ela consegue, na sua coluna hoje, a Rosane de Oliveira, sintetizar um pouco daquilo que eu acho que todos nós pensamos. E não tem como não repercutir as palavras do filho do presidente, vereador Carlos Bolsonaro, com ampla repercussão na mídia no dia de ontem, aonde ele afirma categoricamente, reproduzindo um pensamento que vem da sua criação, né, traduzido especialmente por aquilo que pensa o seu pai, o presidente atual do nosso país, o senhor Bolsonaro, onde ele diz o seguinte, que por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. E isso representa claramente, né, claramente o que pensa a família Bolsonaro do ponto de vista do respeito à democracia, né, o respeito ao Estado democrático de direito, a forma como, inclusive, o seu pai foi eleito, através de eleições livres.
manipuladas, fake news, mas em tese livres, né? Então, nesse sentido, a manifestação tanto do presidente da Câmara, tá, quanto do presidente do Senado, e especialmente a do presidente do Senado, colocando de forma clara o seu desprezo, por essa manifestação, porque ela, ontem mesmo, em manifestações na Câmara dos Deputados, seu irmão, o que anda com uma pistola, né, se mostrando ao mundo, né, que ele anda armado num hospital, que ele anda armado numa palestra com empresários, né, dizendo que não se preocupem, que não vou atirar em vocês, né? O próprio Eduardo Bolsonaro, que está sendo indicado para ser embaixador do Brasil em Washington, né, faz a defesa do irmão e manifesta e corrobora as manifestações de seu irmão. Então, eu acho que, para nós que somos uma casa democrática, um parlamento eleito democraticamente pela população de Caxias do Sul, nós temos o dever de repudiar e manifestar aqui o nosso apoio a todos aqueles que, nos meios de comunicação, como fez a Rosane de Oliveira, manifestam o seu repúdio a esse tipo de manifestação. Permite uma parte, Edu? Já em seguida, a vereadora Denise. Porque, de fato, né, esse tipo de manifestação encontra, lamentavelmente, vereador Felipe, respaldo, muitas vezes, no meio das pessoas que defendem uma saída autoritária, né, sempre autoritária, para o nosso país, e parece que esquecem, né, do que aconteceu em 1964. Pois não, vereadora Denise? Bom, vereador Eloy, também lhe cumprimentar pela fala, né, e concordo extremamente com o senhor. Acho que é muito grave essas afirmações, né, do Carlos Bolsonaro e também do deputado Eduardo Bolsonaro, né, que ele vem apoiar a mesma fala, dizendo que por vias democráticas, né, não se consegue fazer as mudanças. Então, demonstra um traço autoritário, sim. E o silêncio do presidente, né, Bolsonaro, também é algo que diz muito, né? Então, tem silêncio que fala mais do que 1000 palavras. Então, isso é muito grave para o nosso país. Então, a gente tem um vice-presidente que acaba falando sobre a importância da democracia, mas o presidente silencia, né, passa a mão na cabeça do filho. Então, a gente está vivendo, na verdade, algo que é uma confusão das instituições, né, quando a gente tem uma defesa, deveria defender a democracia para além da família, e aí a gente vai ver a reprodução logo aqui do lado, né? Então, é uma postura que já vem se reproduzindo em outros municípios, em outros. Então, a gente precisa realmente falar sobre isso, porque senão a gente vai começar a achar que é normal, né? O autoritarismo, a não democracia, né? Então, a gente precisa realmente falar sobre isso. Então, quero dizer que a democracia é a melhor saída para a construção, né, de uma sociedade realmente que contemple, todos os interesses, não todos, mas, né, de uma certa forma que tente equilibrar. Claro que o método, né, e as instituições como estão colocadas ainda não abrem espaço para realmente serem democráticas de fato, mas é a melhor construção que a gente conseguiu até o momento. E a gente, claro, torce para avançar nos processos democráticos. Então, acho que é esse o caminho, não o contrário. Obrigada. Obrigado, vereadora Denise. Vereador Felipe. Vereador Eloy, é extremamente importante que o senhor traga esse assunto para casa, até para as pessoas entenderem tudo aquilo que pode acontecer. E eu não me lembro se foi a Rosane ou outra colunista que inclusive, utilizou esse fato para ressaltar a dificuldade e a instabilidade que causa, inclusive, no mercado. Na recuperação do próprio sistema financeiro do país, o quanto isso atrapalha e interfere essas declarações. Porque aí todo mundo vive um sistema de instabilidade, não sabe de que forma agir. E o que mais nos deixa apavorados, vereador Eloy, quem não defende o Estado Democrático de Direito ou que prega a favor da ditadura, é que a família Bolsonaro, toda ela tem eleitos pelo voto direto em todos os níveis. Vereador, deputado, senador e presidente. E nós vivemos um período democrático muito novo ainda.
A nossa Constituição é de 88, são 31 anos. O vereador Pérez me ajuda aqui, nós tivemos 41 anos de ditadura no país, né, somando todas elas. E isso leva anos para corrigir, para recuperar e para que as pessoas entendam a importância de cada um num sistema democrático. Então, para concluir, é extremamente relevante essa sua fala, para a gente poder também mostrar para as pessoas o quanto é importante um Estado democrático de direito e que a democracia é, sim, o melhor de todos os sistemas, até porque nós defendemos, eu sei que o senhor defende também, o sistema parlamentarista, que seria o melhor de todos, que é onde se estanca a crise de forma imediata. E isso o Brasil ainda não tem. Obrigado, vereador Felipe. Fecho, então, essa minha manifestação, fazendo esse registro, fazendo minhas palavras do vice-presidente, coincidentemente um general Mourão, onde ele diz o seguinte: na democracia, é só falar com a turma ali do lado, né? Ele estava no Palácio do Planalto e ele se referia às casas representativas que estavam ali do lado, no caso a Câmara dos Deputados e o Senado. Ainda a sociedade ocidental, democrática, não descobriu uma forma melhor, né, de evoluir do ponto de vista humano do que seja através do Estado Democrático de Direito. Então fica o meu registro com relação à fala da jornalista Rosane de Oliveira e também a manifestação em nome da nossa bancada em defesa, efetivamente, do Estado Democrático de Direito. Muito obrigado, presidente.